É um prazer falar com vocês através desta multimídia. Quero compartilhar com você uma reflexão da parte de Deus e eu peço a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que coloque fé no teu coração para que você possa acreditar na palavra de Deus, internalizar a palavra de Deus em sua vida e colocá-la em prática. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus, ela produz em mim a fé que me conduz ao êxito da aceitação, da aplicabilidade da palavra de Deus na minha vida. E a partir do exercício da fé, eu vejo os feitos e os efeitos da palavra de Deus na minha vida. A palavra de Deus diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. A palavra de Deus é um livro que precisa primeiro ter fé. Todavia, é necessário que você medite na palavra de Deus. É necessário que você tire um tempo para meditar nas Escrituras Sagradas. Através da verdade, João 8,32 nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir da verdade, nós somos libertos do medo, nós somos libertos da ignorância, que é a falta do conhecimento, nós somos libertos dos nossos temores e dos nossos medos, porque a palavra de Deus, pela fé, ela produz no meu coração ousadia, coragem, determinação. Por meio da fé, eu sou capaz de imaginar, sou capaz de acreditar no impossível de Deus para a minha vida. É muito importante que você saiba uma coisa. Os nossos problemas não causam impactos em Deus. Os nossos problemas, eles não existem para Deus. Não são reais até que seja estabelecido uma conexão entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo natural, o mundo terreno. As nossas lutas são oportunidades, são portas de conexão entre os dois mundos. Através da fé, exercida por um homem ou por uma mulher, através da oração, ele estabelece uma conexão da terra com o céu e do céu com a terra. Na medida que eu apresento a Deus os meus problemas, então eles passam a existir. Porém, o que me afeta na terra não afeta a Deus. O que me acontece na terra não acontece em Deus. Todas as resoluções das nossas pendências, das nossas lutas, quando eu oro a Deus, Deus simplesmente, Ele diz sim ou não, faz ou não faz. Para Deus não há problemas. Os meus problemas não existem para Deus. Os meus problemas não causam impactos em Deus. Choro não produz impacto em Deus. A nudez, a fome, a miséria, as guerras. Se você for imaginar, se estas coisas causassem impactos em Deus, Ele poderia simplesmente, pelo poder da sua palavra, exterminar com a fome sobre a face da terra, exterminar com a guerra. Porém, todas as vezes que um homem de Deus e uma mulher de Deus, através da oração, no exercício da fé, liga aos céus uma situação da terra, Deus age. Deus, Ele barra as guerras, Ele cura os enfermos, Ele ressuscita os mortos, Ele abre portas aonde não há portas,
ele traz a solução através da oração, através desta conexão. A oração é o meio pelo qual eu estabeleço uma conexão com Deus. A oração é o meio em que eu apresento a Deus uma necessidade. Quanto mais eu oro, quanto maior a intensidade da minha oração, mais eu estou dizendo para Deus da minha necessidade, da minha urgência e o quanto eu estou necessitado ou o quanto eu desejo tal coisa. Então, a oração é o meio que nós estabelecemos uma conexão com Deus. Então, os nossos problemas não produzem impactos em Deus. Eles não existem para Deus até que eu os apresente ao Senhor. Até que eu estabeleça uma conexão entre o meu mundo material e o mundo espiritual regido por Deus. Embora Deus tenha o poder no céu e na terra, todavia, Ele espera que um homem ou que uma mulher de fé, um jovem de fé, apresentem a Ele as questões da terra. Queridos, em Ezequiel capítulo 37, nos versículos 1 e 2, diz o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos, sem vida, sem esperança, sem perspectiva. Porém, o profeta diz que ele foi levado pela mão do Senhor até o vale. E lá, o texto diz que Deus o fez andar. Andar é um verbo que se refere a uma ação. Todas as vezes que eu me movo em direção a Deus, estabelece-se uma ação. Todas as vezes que essa ação é estabelecida, algo sobrenatural acontece. Todavia, somente Deus é capaz de me conduzir justamente no ápice da minha necessidade. Na área que mais eu necessito, às vezes eu não consigo enxergar, às vezes eu não consigo ver, às vezes eu não sinto a necessidade. E Deus, através do seu Espírito, Ele faz com que eu perceba, com que eu sinta a necessidade de andar, de me movimentar. Neste momento, uma ação acontece. É estabelecida uma conexão com Deus através da oração e Deus, na sua bondade e misericórdia, age ao meu favor. A palavra fé, e você precisa saber disso, a palavra fé vem da palavra fides. A palavra fides, na sua gênese, carrega o sentido de harmonia, sintonia e consonância. Afinal de contas, o que isto então representa? Qual é o significado? Qual é o porquê por trás da palavra fides? Ou seja, dizer que tem fé é o mesmo que ter ou estar em sintonia com o Espírito Divino, com o Espírito de Deus. Para que eu tenha fé, é necessário estar em consenso aos dizeres e às práticas de Jesus Cristo, às práticas do Senhor. Quando Deus leva o profeta Ezequiel no vale de ossos secos, Deus espera que através de Ezequiel haja uma consonância, ou seja, uma sintonia. Quando Deus disse profetiza, estabelece-se uma conexão, uma sintonia. A vontade de Deus era dar vida e a vontade de Deus precisava estar em consonância com a ação do profeta, com a manifestação do profeta. Quando ele profetiza, a ação, a vontade de Deus é posta em prática.
Então entenda uma coisa, dizer que ter fé significa estar em harmonia com a palavra de Deus. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus, porque quando você conhece a palavra de Deus, todavia passa a conhecer qual é a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, você estabelece uma conexão, uma harmonia, uma sintonia, uma consonância. Ou seja, você passa a estabelecer um consenso aos dizeres e às práticas de Jesus Cristo. Eu quero deixar esta palavra para a sua meditação. O quão é importante você conhecer a vontade de Deus. Como é importante você estabelecer uma conexão com Deus através da oração e da fé. Os meus problemas não impactam a Deus, não produzem impactos em Deus. Os meus problemas não existem para Deus até que eu estabeleça uma conexão com Deus e apresente a Deus os meus problemas. Os meus problemas são meus, não os problemas de Deus. Deus não tem problema nenhum. Deus não precisa de fé, Ele é o autor da fé. Deus não precisa de poder, Ele é o poder. Deus não precisa crer, Deus é a verdade. Eu preciso crer, eu preciso acreditar. Acreditar em si, por si só, não é o suficiente sem que a conexão seja estabelecida com o Criador. Certa vez Deus acusou o seu povo e disse: vocês dizem que me conhecem, mas me negam com as suas obras. Negar ao Senhor com as obras significa não estar conectado com Deus. Não há conexão. Não há uma consonância, não há uma sintonia, não há uma harmonia entre o meu viver e a vontade expressa de Deus. Pense nisso e eu peço a Deus que conceda no teu coração fé para que você possa acreditar, internalizar a palavra de Deus, colocar em prática e assim viver o melhor de Deus para a sua vida. Fique com Deus e até a próxima. Amém.